Aí, galerinha, para finalizarmos a etapa 3, vamos corrigir o exercício 9, né? O exercício 9 ele falava, no quadro a seguir estão registradas as massas em quilogramas de 50 pessoas que frequentam uma academia de ginástica. Aí o que que acontece? O exercício deu aqui um rol, né? Ele deu aqui um rol, né? Ou seja, os dados coletados sem qualquer tipo de ordem, né? Ordem aleatória. Né? E ele começou a fazer algumas perguntas, né? Ou começou a solicitar que vocês fizessem algumas ações, tá? Então vamos lá, ele começa, item A, escolha um intervalo com amplitude conveniente e elabore um quadro de distribuição de frequência absoluta e relativa. Como é que a gente escolhe a amplitude, né? A gente escolhe a amplitude da seguinte maneira. Só tinha esquecido dos 5 aqui embaixo. A gente escolhe a amplitude da seguinte maneira. A gente identifica qual é o maior dado, 97 no caso. Qual é o menor, 47. Subtrai os dois e divide pelo número de classes que você quer ter na tabela. O que é número de classes? Isso aqui são classes, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ah, eu quero ter 5 classes. Legal, como o exercício não deu quantas classes e como são poucos dados, 50, né? 5 classes, 10 para cada classe é o suficiente, né? Então a gente pega o maior menos o menor, divide pelo número de classes, o resultado que dá é justamente o intervalo que a gente vai trabalhar, a amplitude de classe. Então nós definimos aqui, né, 5. De repente vocês podem ter feito amplitudes diferentes, né? Mas eu acho que de 5 a 6 classes, mais do que isso, eu acho que seria bobeira você definir, tá? Se você dividir por 6 vai dar um número quebrado, aí você arredonda ou para baixo ou para cima, né? Não há um critério praticamente nisso. Na verdade, mais o critério de arredondamento matemático, né? Acima de 5 você arredonda para cima, abaixo de 5 você deixa do jeito que tá. Tá legal? Mas tudo bem, agrupei aqui de 5 classes, deu de 10 em 10, então ele pede para eu escolher o intervalo e montar um quadro de distribuição de frequência absoluta e relativa. Então eu fiz fechado no 47, aberto no 57, fechado no 57, aberto no 67 e assim por diante, né? Extremidade esquerda aberta, extremidade direita fechada. Tá? Coloquei o título, massa em quilos da Academia de Ginástica, a fonte Academia de Ginástica e fiz as contagens desses intervalos. Reparem que as contagens, a somatória deu 50. 50 é justamente a soma que a gente viu que tinha na tabela, né? Nós tínhamos ali 5 linhas com 10 colunas, 5 vezes 10, 50, bateram 50. E ele pediu a frequência relativa, ele não pediu a porcentagem. Frequência relativa é só pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. 6 dividido por 50 dá 0,12. 9 dividido por 50 dá 0,18. E fica fácil a gente perceber que se fosse porcentagem, seria 12%, 18, 26, 22, 22. Eu teria aqui as porcentagens. Tá legal? Então está montado aqui, conforme ele pediu no item A, um quadro de distribuição de frequência absoluta e relativa. Tá? Então foi feito esse item A. Tá? Aquilo que eu falei, talvez alguns de vocês tenham feito diferentes no sentido de que agruparam em 6 classes. Em 4 classes eu não aconselho, acho que eu comentei isso com vocês em sala, no mínimo 5. Tá? Menos que 5 não fica legal para você fazer uma análise, tá? Então foram montadas aqui as 5 classes, tá? O exercício A já está feito. No B, ele pede que construa o histograma. O histograma são só as barras azuis, tá? Esse vermelho é o polígono de frequência que a gente vai falar já já. Como nós temos aqui de 0 até 26, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz de 3 em 3, mas eu fiz como se fosse porcentagem aqui. Ao invés de escrever 0,3, 0,6, eu já coloquei na forma de porcentagem, não tem problema nenhum. Tá legal? Na verdade, isso aqui é o histograma, né? Eu fiz 47, 57, 67, né? Todas as extremidades possíveis até o 97. E está feito aqui. Coloquei em cima quais são, né, os valores corretos, né, para as pessoas se localizarem, tá legal? A largura de cada coluna é a mesma, a distância de cada elemento aqui é o mesmo. Reparem que aqui, ó, no eixo horizontal, nós temos o quê? Nós temos os quilos, e eu não coloquei a legenda disso, tem que colocar sempre. Então aqui, no eixo horizontal, nós temos os quilos, né? Eu não coloquei que aqui é quilos. Tá? Que é justamente o que a gente está estudando. E no vertical é a frequência, né? Vou colocar aqui que é porcentagem, tá?
Eu coloquei aqui porcentagem. Eu poderia ter colocado a frequência relativa, mas como ele não falou o que ele queria, a porcentagem é bem melhor para fazer uma análise, né? E importante novamente, não pode colar no eixo Y, tá? Tem que ter uma distância, as larguras das colunas têm que ser as mesmas. Então a gente tem aqui o histograma, tá? Aí ele pede, calcule o ponto médio, né? Calcule os pontos médios dos intervalos e represente a distribuição por meio de um polígono de frequência, quero C. Ponto médio, na verdade, é você pegar a extremidade maior menos a menor de uma classe e dividir por 2. O ponto médio é 5. Tá? Ou então eu posso fazer 57 mais 47 dividido por 2, e eu já chego no 52 direto. Tá? Mas isso, na verdade, para você representar num histograma, não vai ter muito efeito. Porque o histograma você tem que pegar a metade aqui, né, de cada coluninha. Então você pega a metade, ó, eu marquei as metades, e aí eu parti aqui do zero e montei o polígono de frequências, ligando sempre com a metade de cada um deles. Nas extremidades você começa do zero, tá? Está feito aqui um polígono, né? Isso aqui, na verdade, se você apaga todo esse azul e deixa só o vermelho, isso aqui vai virar um polígono. O polígono de frequência está feito. E no dele pedia para representar um gráfico de setores, né? Nós já tínhamos combinado que eu expliquei como é que funciona um gráfico de setores, como é que é, mas que a gente não iria trabalhar com gráfico de setores, até para vocês não precisarem ficar comprando aí compasso, né? De repente transferidor para usar para 1, 2 exercícios, né? É um custo desnecessário. Legal, galerinha? Então nós estamos aqui terminando essa etapa 3. Semana que vem deveremos começar a etapa 4. Beleza? Então, ó, um beijo para vocês. Encontro vocês na quinta-feira, tá? No nosso fórum, tá legal? E a gente já vai começar a preparar a próxima etapa para a semana que vem. Galerinha, beijo, até, tchau, tchau. É nóis, valeu!